boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês aqui em mais uma edição do Close Experts, a nossa 12ª edição do Close Experts. A gente tem bastante coisa para falar aqui, tem gente para se apresentar, mas antes eu queria só, né, fazer alguns comentários iniciais. Então, a gente teve um problema técnico, né? Então, muitos de vocês tinham recebido um link do YouTube, né, antes para a nossa transmissão. Infelizmente, o YouTube resolveu parar de colaborar com a gente de ontem para hoje. Mas a gente redirecionou para cá, vai dar para a gente fazer o nosso evento assim como a gente sempre faz. E vai dar para a gente interagir. Então, vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Vou mandar aqui uma mensagem, deixe sua pergunta aqui, vocês devem ter visto, deve ter chegado uma notificaçãozinha aí para vocês. Então, se vocês clicarem nessa minha mensagem, ao longo do evento eu vou reforçando, vocês vão conseguir acessar esse mesmo quadrinho, né, de perguntas, e vocês podem deixando suas perguntas e comentários por aí, tá? A gente vai conseguir interagir da mesma forma. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na verdade, é um agradecimento que eu quero fazer, né? Eu, geralmente, quando estou aqui na transmissão, eu, Amanda, sou gerente de marketing aqui da Closecare, geralmente estou em São Paulo, e eu estou nesse momento em Porto Alegre, tive que vir para cá por alguns compromissos. A internet no meu hotel não estava lá aquelas coisas, e o doutor Edson, que é da Santa Casa, aqui de Porto Alegre, está aqui nos assistindo, nos cedeu uma sala aqui na Santa Casa para eu fazer a transmissão do evento. Então, muito obrigada, doutor Edson. Super importante para a gente viabilizar uma empresa que a gente está conversando aí, tem um tempo se aproximando. Então, muito obrigada por esse apoio. Bom, gente, o Close Experts, né, essa é a nossa 12ª edição, mas é uma edição muito especial. A gente está fazendo um ano de Close Experts, né, que é o nosso evento mensal, então 12ª edição, um ano, com um convidado muito especial. Então a gente está aqui fazendo esse evento em parceria com a Bencorp, que é um dos parceiros aqui da Closecare. Estão representados aqui pela Jéssica, que já vai se apresentar mais para vocês. E para a gente foi muito importante, né? Um parceiro muito importante que trabalha aí na frente de saúde ocupacional, que a gente tem uma conexão já há algum tempo, e fazer uma ação dessas assim junto com eles para a gente é um prazer enorme, tá? E o nosso tema de hoje é a avaliação de riscos ocupacionais e gestão de absenteísmo. Então, acho que a gente vai conseguir juntar bastante aqui da expertise da Closecare com a expertise da Bencorp para falar sobre esse assunto para vocês, tá? Então, sem mais delongas, eu vou pedir para a Letícia se apresentar. Quem já esteve em eventos anteriores aqui nossos já conhece, né? Nossa CEO, especialista em gestão de absenteísmo, mas eu vou pedir para ela se apresentar um pouquinho mais. E para a Jéssica também, que é gerente de operações da Bencorp, se apresentar um pouquinho mais também. Fiquem à vontade, meninas. Bom, vou me apresentar rapidinho, que a estrela é a Jéssica, né? Então, estou sempre por aqui no Close Experts. A Amanda falou já aqui brevemente sobre mim, e é isso. Eu sou CEO aqui da Closecare, sou especialista em gestão de absenteísmo, sou médica de formação, medicina do trabalho, nutrologia, e acho que o que a gente vem aqui junto com a Close Experts aqui é realmente a gente tornar acessível essas boas práticas, né, da gestão de absenteísmo, e mais do que isso, como que a gente correlaciona com todas as outras frentes que as empresas têm. Então, quer seja saúde ocupacional, quer seja uma corretora, quer seja um outro fornecedor, como que a gente linka e a gente otimiza a mão de obra dentro dos nossos desafios corporativos, né, com equipes tão enxutas aqui. Então, a gente sempre vem trazer para vocês coisas bastante práticas, tá? Então, o que vocês conseguem no dia seguinte já executar, já colocar a mão na massa, para que vocês possam crescer profissionalmente, para que a área de vocês possam crescer, também possa crescer, para que vocês possam brilhar aí como bons gestores de saúde, de segurança, de RH. E eu estou muito feliz de trazer hoje a Jéssica, porque nada melhor do que uma gerente de operações que está lá, mão na massa todos os dias, né, Jéssica?
problemas reais ali e trazer toda a expertise dela aqui, a prática dela, e a gente vai poder trocar muito, que é o jeito que a gente gosta de trabalhar. Então, de fazer a exposição, mas a gente conta muito, muito com a participação, os exemplos de vocês, que é isso que enriquece o nosso momento aqui. Vai lá, Jéssica. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer ao pessoal da Close Care pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui com vocês fazendo essa apresentação e agradecer a todo mundo que está participando. Bom, meu nome é Jéssica, eu sou gerente aqui do setor de engenharia e suporte a sistemas aqui da Bencorp. Tenho 15 anos aí de experiência no ramo ocupacional, acho que já deve estar entre 16 e 17, eu travei ali no 15 para esconder a idade, mas já trabalhei aí, essa é a minha segunda passagem pela Bencorp, eu estou aqui há 1 ano, trabalhei aqui anteriormente, fiquei 3 anos, passei por outras empresas grandes do ramo de saúde ocupacional, então pude viver um pouquinho aí de todos os cenários. Minha formação é em engenharia de produção, fiz especialização em sistemas de gestão integrados de saúde e segurança, então isso foi muito importante aí para conseguir unir, né, para entender muito bem o conceito de saúde e segurança unidos. Então, a gente tem muito essa questão de ver uma ponta só, né, em segurança só enxerga a segurança, medicina, muito aquele olhar mais direcionado à saúde do trabalhador, então a gente consegue ter essa união aí desses dois polos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Perfeito. Eu vou só, Jéssica, reforçar mais uma vez por onde vocês interagem com a gente, tá, pessoal? Estou postando aqui uma mensagem no Perguntas e Respostas. Muda para mim, Amanda. Para vocês. Escutar, Amanda? Estou tentando tá entender o problema do meu fone. Acho que é o seu, Jéssica. Acho que é o meu fone. Boa, enquanto a Jéssica dá uma olhadinha nessa questão, Funcionou? Funcionou. Ótimo. Então, pessoal, vocês viram ali o meu balãozinho, né? É só vocês irem, então, nessa opção de perguntas e respostas que a gente vai conseguir por aqui interagir. Podem deixar comentários, não precisa ser só perguntas, tá? Comentários. Já vão pensando nas dúvidas que vocês têm ao longo da apresentação da Jéssica e vão mandando, porque a gente vai ter um bom tempo para interagir, tá? Então, a gente quer muito ouvir de vocês. Fica à vontade, Jéssica, para compartilhar essa apresentação. Bom, então a gente teve um novo cenário aí, né, uma atualização bem importante do NR1, falando sobre a saúde mental, sobre os riscos psicossociais. Na verdade, isso já existia, não é nenhuma novidade, né, o pessoal aí de saúde e segurança já sabe disso, a NR17 já falava sobre os fatores psicossociais ali, né, sobre as questões ali voltadas à saúde mental, só que isso estava sendo deixado um pouquinho de lado, até porque a própria legislação não pontuava ali o que precisava avaliar, como precisava, qual é o nome disso, e na atualização da NR1, ela pede ali para a gente fazer essa consideração, né, então, obrigatoriamente, a partir do ano que vem, do mês de maio, os PGRs e PCMSOs precisam falar sobre os riscos psicossociais, pautando ali a prevenção, né, da saúde mental dos trabalhadores, mas o que é isso? Então, novamente, a NR deixou a informação muito solta, né, eu tenho que mapear, mas como eu faço isso? E aí começa aquela série de perguntas e respostas que nem sempre são as que a gente precisa. Então, alguns profissionais estão vendendo exames de saúde para tentar fazer isso, e assim, a gente sabe que não é bem essa a porta de entrada. Se eu preciso fazer um exame é porque algo já está acontecendo. Outras empresas estão avaliando atestados, mas se eu avalio atestado quer dizer que eu já estou num ambiente adoecedor. Então, a gente precisa pontuar muito e entender qual é o caminho a se seguir, né? Por onde eu preciso começar de fato, que dados eu preciso levantar. Algumas empresas também de RH têm usado pesquisas, enfim, mas isso está certo? Isso funciona? O que eu preciso ter para atender a legislação? A gente precisa tomar muito cuidado ali, porque a gente tem muitos temas, né? A gente tem as pesquisas de RH para avaliar ali o ambiente de trabalho, como as pessoas estão em relação ao ambiente, algumas coisas, mas são direções diferentes que levam para a prevenção de saúde mental. A gente precisa chegar num senso que atenda a todas essas pautas.
Então, a gente começa aqui por um ponto importante, isso falando de NR1, tá? Então, a gente pode fazer uma série de avaliações de clima, enfim, mas o que eu faço com esse resultado dessa avaliação de clima? Ela, de fato, ela é adequada para eu aplicar para o meu PGR? Ela atende o que a NR1 exige? Um ponto importante, a NR1, ela não está dizendo como fazer, ela diz o que fazer. Então, ela fala que eu preciso avaliar no meu ambiente de trabalho os fatores de risco psicossociais. Quais? Qual o nome dele? De que forma? Ela não traz isso para nós. E aí que começam a surgir mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, pontos importantes que a gente tem escrito na própria legislação. A NR1, ela fala de duas informações muito específicas para todo e qualquer risco, não só psicossocial, mas que deve ser um ponto de atenção quando se fala de psicossocial também. Ela fala de duas avaliações que a gente precisa fazer. Severidade. Então, quando esse risco acontece, ou se ele acontecer no ambiente de trabalho, quão severo ele é para a saúde? E a probabilidade. Então, qual é a chance dele acontecer? Ou se já está acontecendo, qual a graduação disso? E quando a gente cruza essa informação, ele determina um nível de risco. Então, eu consigo entender se isso é baixo, se isso é médio, se isso é alto. E conceitualmente, ligando ali NR1 e NR7, a gente tem algumas questões ali que o PGR trouxe de mudança, o antigo PPRA, que precisa também ficar ali claro que quando a gente tem um risco baixo, ele não vira um risco ocupacional, ele é um fator que está exposto no ambiente, mas não tem nenhum potencial de prejudicar a saúde. Por isso que é importante a gente fazer esse cruzamento da probabilidade com a severidade. Fazendo um paralelo, é como um ruído. Então, qualquer ambiente de trabalho vai ter o risco de ruído, que vai determinar se aquilo vai prejudicar a saúde ou não é o limite da exposição. Então, a gente tem uma NR específica pautada nesses valores. E quando a gente fala de psicossocial, a gente não tem um parâmetro, né, de dizer o que é alto, o que é baixo. Então, por isso que a utilização dessas ferramentas de probabilidade e severidade é extremamente importante. Então, a partir do momento que a gente tem uma matriz de risco muito bem construída, dizendo que a partir de determinado valor, de determinada circunstância, aquela severidade sobre a saúde é baixa e a chance de acontecer também é baixa, aquele risco é baixo. Então, eu não preciso me preocupar a longo prazo com a saúde do meu trabalhador nesse ambiente. Agora, a partir do momento que essa chance de acontecer é alta e a dano à saúde é alto, a probabilidade, a nível desse risco ele é alto, então traz o ponto de atenção ali onde a gente precisa ter um olhar mais apurado para esse trabalhador. E aí a gente tem uma série de estratégias que podem ser utilizadas. Puxando um pouquinho a sardinha aqui para o lado da Bencorp, a gente uniu duas ferramentas, né? Então, existe uma série de ferramentas disponíveis. Nacional não tem nada muito específico, nada muito forte, mas a gente tem uma série de ferramentas internacionais. Tem o COPSOC, SQR20, todas elas podem ser utilizadas. O que a gente só precisa tomar cuidado é a métrica. Como eu vou avaliar a probabilidade e a severidade? Aqui na Bencorp, a gente está utilizando duas ferramentas. A HSCIT é uma ferramenta inglesa que a gente está usando para avaliar a probabilidade desse risco, então ela tem uma série de perguntas, e o EIST, que é uma ferramenta brasileira, ela está nas literaturas relacionadas à ergonomia, para a gente avaliar a severidade da saúde. Então, aqui na Bencorp, nós cruzamos esse questionário e nós graduamos a resposta. Então, quando a pessoa fala que aquilo nunca acontece no ambiente de trabalho, que ela nunca fica estressada com uma circunstância, ou quando ela fala que ela sempre fica estressada com uma circunstância, aquilo sempre acontece, a gente desenvolveu uma matriz de risco ali numérica, com ranges onde a gente entende que de tanto a tanto é baixo, de tanto a tanto é médio, de tanto a tanto é alto. É uma explicação bem pincelada, assim, porque tem toda uma construção de números dentro de cada fator, mas é basicamente isso. A gente pode utilizar qualquer questionário que já esteja pronto, a gente pode desenvolver um próprio questionário, só precisa tomar cuidado com o teor das perguntas, como elas estão sendo moduladas, e a gente precisa quantificar essa informação. E aí, falando um pouquinho do HSCIT e unindo toda essa questão de questionários, enfim, tem alguns pontos muito específicos. Então, quando eu falo de risco psicossocial, a gente tem visto aqui alguns casos de apontados em PGRs, em ASOS, enfim, risco psicossocial, qual risco psicossocial? É muito amplo, qual que é o nome desse fator? Então,
utilizando do HSEIT, que traz essas 7 nomes de riscos. Isso é uma ferramenta que a Bencorp está utilizando, as empresas podem utilizar o que elas entenderem ser melhor para elas. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado ali com alguns lineares para não também tornar informação prejudicial para a empresa, mas o HSEIT, ele traz 7 dimensões que nós chamamos de fatores de risco. Então, ele fala de demandas, controles, apoio de liderança, apoio de colega, relacionamento, cargo e comunicação e mudanças. Então, a gente utiliza essas nomenclaturas porque a gente entendeu que elas são bem claras, elas são específicas, a gente consegue ter 7 riscos psicossociais diferentes para poder entender os panoramas ali, e claro, a gente tem visto alguns casos, e como eu pontuo, não é porque está errado, mas precisa ter um cuidado, porque essa informação, o que muitos profissionais que estão fora da segurança não compreendem, é que a partir do momento que eu atualizo um PGR e coloco um nome de risco ali dentro, então eu coloco lá psicossocial, relacionamentos. Se isso tiver alto, a gente coloca isso no PCMSO, que é o controle de saúde médico ocupacional, né, o controle médico ali de saúde, que diz quais os riscos que o funcionário está de fato exposto, e o que vai originar-se do PCMSO é o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional. O colaborador tem que fazer na admissão, na mudança de função, que agora é mudança de riscos, no periódico, e vai sair no ASO dele o nome desse risco. Então, a gente já está acostumado com indústrias, fábricas, a gente sabe que alguns cargos vêm ali com aquele risco de ruído, que ele tem que fazer uma audiometria, e aí quando a gente fala de psicossocial, vai sair no ASO, risco psicossocial, cargo, demandas, controles, ou o que a empresa tiver optado por utilizar. E a gente precisa pensar no impacto disso na mão do colaborador e qualquer desdobramento que tenha. Então, a gente pegou alguns casos aqui, como eu volto a falar, se alguém utilizou isso, não é que está errado, mas a gente precisa ter um olhar um pouco mais apurado. Assédio. O colaborador está entrando na empresa, fazendo um ato admissional e está lá, risco psicossocial, assédio. Quer dizer, eu estou assumindo que o meu ambiente é assediador. É claro que a gente não quer omitir a informação, só que talvez tenha formas melhores de falar, e não pensando em omissão, e não dizer que isso não existe, mas em tomar cuidado como isso será usado no futuro. Então, isso aí já é um pouco mais do trabalho da Close Care, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente chega no absenteísmo, nos afastamentos, como isso vai ser visto em uma ação judicial ou pelo próprio INSS. Então, tudo isso vai ter ligação com o CIDES-F, né? A gente precisa tomar muito cuidado com o que vai passar a sair no ASO, porque isso vai ser utilizado em um afastamento. Então, quando a pessoa der entrada no INSS, a gente tem um risco de ser algo que vai ser trabalhista, então eles vão pedir o ASO, a gente vai estar reconhecendo que esse ambiente é um ambiente assediador, a gente tem uma série de desdobramentos que a gente só enxerga uma ponta, né? Então a gente precisa ter esse olhar um pouco mais completo para entender o impacto de tudo isso, porque uma coisa vai levando a outra. Então, como eu falei, a gente não quer omitir, a gente tem que tomar muito cuidado com o nome na informação. Então, por isso, um dos motivos que a Bencorp escolheu aqui a utilização do HSEIT, ele traz esses 7 fatores, claro, que o assédio está dentro desses 7 fatores, ele aparece em algum ponto, a gente identifica e a gente trabalha, tá? Mas a gente tomou um pouco de cuidados ali com as formas, porque o impacto que não está sendo visto é o todo. Então, primeiro, eu mapeio o risco psicossocial, eu atualizo o meu PGR, né? E, em sequência, isso vai para o meu PCMSO, que vai sair no ASO na ponta, né? Esse documento é de poder ali, de posse do trabalhador. Então, para a gente poder manter uma gestão mais assertiva, a gente precisa começar com a base. Então, eu estou em conformidade com o que a legislação está pedindo? Então, PGR está pedindo ali para eu, conforme NR1, mapear os fatores psicossociais, entrar com planos de ação, fazer o cronograma de ações para todos os riscos que eu tiver entendido que estão altos, para que isso não possa adoecer meu trabalhador. Se eu já tiver adoecido, a gente sabe que isso acontece, não adianta a gente querer negar uma informação que a gente sabe que é real, principalmente pós-pandemia. O que eu estou fazendo para trabalhar a saúde mental? Quais cuidados eu estou tendo? Então, tudo isso é importante e a legislação, a NR1, toda essa avaliação, ela vai ser a base para isso. Então, ali com o NR1,
muito bem mapeada, a gente vai conseguir ter conformidade com isso. Então, a gente avaliou o risco, a gente identificou, a gente criou ali um plano de ação para trabalhar a longo prazo ou a curto prazo, dependendo ali dos níveis de risco, para a gente poder trazer essa melhoria no ambiente de trabalho. Então, eu consigo ter um olhar mais amplo, né, de quais setores estão mais afetados. Talvez um setor específico esteja mais afetado por uma demanda específica que eles têm, ou talvez por um ambiente com colegas, talvez uma questão relacionada ao próprio gestor. A gente sabe o que acontece, né? A gente lidar com pessoas, então o processo também pode ser problemático, mas a gente sabe que também pode ter alguma questão relacionada a pessoas. Então, eu preciso trabalhar esse ambiente, trabalhar essas pessoas para ter uma cultura organizacional mais fortalecida, para a gente trazer essa questão da prevenção e não atuar ali quando já aconteceu, né? Então, já aconteceu, eu estou remediando, eu preciso precaver para que isso não aconteça. Então, essa atualização da NR1 foi bem importante para que a gente possa ter esse panorama geral. Eu entendo o que está acontecendo, eu melhoro e eu trabalho na minha cultura organizacional. Então, falando ali da construção do PGR, né, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar aqui na Bencorp, a gente já desenvolveu todo esse processo, porque a gente teve um trabalho de fazer o questionário, fazer todos os ranges ali, as pontuações, entender que a partir do nível moderado para um risco de controle, eu preciso fazer uma ação X. Se ele der um risco intolerável, eu preciso fazer uma ação Y. Então, nós construímos toda essa base para poder levar para o PGR no futuro. Então, a gente fez essa preparação, e isso é importante para que as empresas possam fazer. Então, trazer o time de segurança, time de RH, se tiver algum psicólogo, melhor ainda, ajuda a enriquecer muito mais o material, né? E aí a gente parte para o mapeamento do risco de fato, que vai fazer essa quantificação. Então, qual foi o método que a Bencorp desenvolveu? Aplicação de um questionário. Isso também é um ponto importante que está dentro da NR1, que ela fala que para eu reconhecer e identificar um risco, eu também preciso ouvir o trabalhador. Então, não tem como eu só chegar aqui no ambiente, olhar as pessoas trabalhando e falar, não, esse ambiente aqui parece que está saudável, parece que não tem nenhum risco psicossocial, enquanto lá por dentro ali o coleguinha está ali chorando, segurando o choro, mas eu estou olhando aqui por cima e falando, não, tá todo mundo bem, parece todo mundo rindo, às vezes eles estão rindo de desespero. Então, é muito importante a gente conseguir ouvir o trabalhador. Então, a gente desenvolveu aqui esse questionário, que é respondido pelo trabalhador, ele é anônimo, né? A gente tem a questão da LGPD, que também precisa tomar cuidado, então os questionários, eles são anônimos, onde as pessoas respondem ali quais são os níveis que elas se encontram dentro daqueles 7 fatores. A gente junta todas as áreas, eu olho as pessoas de forma individual, claro, só que a gente sabe que algumas pessoas têm mais sensibilidade a uma atividade, outras têm um pouco mais de resistência a algumas pessoas ou ambientes, então a gente faz uma junção para entender, dentro de diretorias ou dentro de gerências, dentro de setores, tem várias formas que isso pode ser avaliado, mas a gente precisa lembrar, a gente está falando de ambiente de trabalho, tá? Do macro. Claro que a gente vai olhar a pessoa também, só que a gente precisa identificar primeiro o macro, né? Eu preciso entender do ambiente como um todo, dividido ali por setores, por cargos, por atividades, por gerências, mas eu preciso olhar o amplo, né, para eu poder trazer isso melhor para o meu documento. E aí a gente faz essa aplicação desse questionário, que compila para nós os resultados, e a gente consegue olhar, fazendo o cruzamento das bases ali da matriz de severidade e probabilidade, o nível daquele risco. E aí a gente entra com um plano de ação. Então, quais são as medidas de prevenção? Quais são os controles específicos? Então, eu tenho algum risco relacionado a cargos, então talvez seja uma falta de clareza da atividade fim. A pessoa está ali trabalhando, mas ela não sabe para quê. Ela não enxerga, ela não tem clareza do que aquilo está gerando. Ela se sente insegura, ela não sabe se o trabalho dela está sendo visto. E, às vezes isso é às vezes é um problema dentro do setor. As pessoas não têm ciência de qual é a finalidade do trabalho delas. Então, a gente entra com um plano de ação, de desenvolver descrição de cargo, desenvolver treinamentos, capacitações, e isso para todos os riscos, né? A gente pode citar várias atividades aqui que podem ser realizadas, mas eu tenho um problema talvez com apoio de colegas, então talvez seja alguma questão de conflitos, a gente pode fazer uma roda de conversa, pode fazer treinamento com lideranças, então isso tudo vai fazer parte da construção do PGR, né?
mapeei o risco, eu identifico, eu faço os planos de ação, faço as ações de fato, não adianta só pôr no plano de ação, eu preciso executar e evidenciar que foi realizado, e claro, eu faço um monitoramento contínuo disso. É importante que se em algum setor, algum ambiente ou sob alguma gerência a gente tem um fator de risco elevado, a gente, depois do plano de ação, reaplique o questionário para ver se aquilo reduziu. E pode ser que algum outro que estava abaixo tenha subido. Isso acontece, dependendo de. Tem empresas que dependem muito de sazonalidade, enfim, e aí a gente vai ajustando. O PGR ele é uma ferramenta viva. A gente não pode dizer que não, a empresa nunca vai ter riscos psicossociais, ou esse risco nunca vai acontecer. Pode acontecer a qualquer momento. Então, é importante que a gente faça sempre esse processo de revisão e melhoria contínua. E, claro, na ponta ali, quando a gente passa para PCMSO, para ASO, a gente tem todo o programa de saúde emocional, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala que as empresas deveriam todas ter, né? Um programa de saúde emocional, de o que fazer em casos de conflitos, o que fazer caso algum colaborador entre e tenha algum tipo de crise, alguma coisa. Isso hoje não tem imposto dentro das empresas, as pessoas ficam assustadas, só que acontece. Então, é muito importante ter um programa de saúde emocional muito bem estruturado. E o PGR, ele vai ser a base de tudo isso. Ali onde a gente vai identificar quais são os pontos críticos dentro da empresa, quais ações realizar, e aí dá todo um embasamento para a equipe de saúde poder fazer a atuação. E tudo isso pensando na prevenção da saúde do trabalhador, para que isso não se agrave, para que essas pessoas não precisem se afastar, não precisem ir para o INSS, que a gente possa ter um ambiente seguro e saudável. Jéssica, não sei se era o último que ficou preto aqui, essa sua apresentação. Você que parou? Amanda, tá fechado seu microfone, não sei. Não, acho que era o último slide. Era o último. Poxa, que super coordenadas aqui, então, hein, Jéssica? Poxa, eu achei. Vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que a gente tem tratado, até nos últimos Close Experts, tem surgido muito, acho que essa temática, e até para você somar um pouquinho sobre esses dois pontos, né? Acho que o primeiro é como essa NR ela trouxe outros protagonismos, empurrou um pouco mais a área de saúde e segurança para sair, às vezes, de um formato que estava mais acostumado, né? Então, quando você coloca, putz, tem que escutar o trabalhador, de passar um questionário antes, estava mais ali com os gestores, vou lá, meço aqui e tal, não sei o quê. Então, a gente tem falado bastante, né? Muitas pessoas que assistem aqui, a gente tem trazido esse ponto, então, achei super legal a sua exposição, acho que ela afirma muito esse tipo de conceito aqui. E o outro que é a questão dos programas emocionais. Você falou muito sobre a base ser o PGR, né? Então, a gente vê que muitas das pessoas que assistem aqui são decisoras, elas estão contratando um serviço, estão contratando um prestador. E como, né, assim, não cair um pouco na cilada do well-being washing, né? Então, assim, tipo, que seria a questão de você falar assim, vou comprar uma iniciativa aqui como se fosse a iniciativa de saúde mental que eu tenho. Aí contrato, às vezes, alguma coisa, nada contra, tá, gente? A ação em cima a gente precisa ver, contrato, sei lá, um ofurô, uma manicure, fala que aquilo vai estar vinculado. É super legal? Mas não dá para você construir um programa de saúde mental, como, né, você até mencionou mesmo, que fazer num momento que a pessoa está esgotada, que fazer, né, quando a pessoa está numa crise ali. Não dá para fundamentar isso, né? E a gente tem que tomar muito cuidado e alertar, acho que todo mundo que está assistindo aqui, cuidado, né, com os fornecedores ali, que às vezes deu aquela maquiagem ali e acabam empurrando alguns tipos de serviço, e a gente sabe que você precisa ter exatamente essa estrutura que você falou do PGR. Então, trazendo aqui, somando esses dois pontos para você, porque são coisas que vieram aqui dos últimos papos, sabe? Eu achei bem legal você ter trazido também, ter fundamentado tudo isso, do ponto de vista técnico. Sim, é bem importante. A gente tem visto algumas coisas, alguns clientes perguntando, mas eu vi um psicólogo estava vendendo um questionário, falando que vai fazer para as pessoas que estão, mas tudo bem, é muito legal fazer, só que precisa entender o contexto. Se está atendendo de fato NR1, porque a gente tem visto que está se vendendo muito o pós, não o pré.
né? Então, o pós é avaliar de fato o funcionário, entender se ele já está doente, entrar com as ações voltadas para a saúde dele, em específico, mas eu preciso antes olhar para o ambiente para entender quais são os pontos de falha que estão gerando esse problema. Então, eu não posso tratar a consequência, eu preciso ir lá na causa raiz. De fato, e isso vindo do PGR, vindo da atualização do DNR1 foi muito importante. Exatamente, gente. Então, eu acho que assim, é um pouco de todo mundo que está tomando decisão todo dia, vocês estão muito sendo cobrados, né? Assim, na posição de vocês. Quem que eu contrato? Eu contrato uma empresa assim, eu ponho para meu ocupacional, eu contrato. Tem muita gente aqui que pergunta: eu preciso contratar um serviço de um psicólogo obrigatoriamente? Acho que essa você pode até responder aí, Jéssica, que essa é uma que a gente recebe. Então, veja como ainda o nível, né, de decisões, assim, o que eu decido? Você falou bem, ela explica o quê e não explica o como. E aí, como fica esse vazio, as pessoas vão acabando criando múltiplos produtos ali, acho que está tudo certo, né? E a gente tem que ser o grande selecionador. A gente que é técnico, a gente tem que saber separar o que a gente quer, né? Essa questão do psicólogo, Jéssica, se você quiser conseguir discorrer um pouquinho, que acho que esse é um ponto que aparece, eu vou deixar para vocês responder aqui. Precisa obrigatoriamente contratar um psicólogo para atender a nova NR1? Essa é a pergunta. Pessoal, seria muito bom se todas as empresas pudessem contratar um psicólogo, mas não existe obrigatoriedade nenhuma legal, tá? Quando a gente fala de cargos que devem ser contratados, a gente tem uma NR específica que fala disso, que fala sobre médico do trabalho, técnico de segurança, engenheiro, enfermeiros, enfim, mas isso vai dos graus de risco e a quantidade de funcionários que a empresa tem. Psicólogo não entra nisso. Eu acredito que seria muito importante que as empresas pudessem ter, mas não existe obrigatoriedade legal, tá? Até o próprio levantamento de dados do psicossocial, dos riscos psicossociais, da NR1, nada fala sobre profissionais específicos, não é nem só, não precisa de um psicólogo, ele não fala de nenhum profissional, tá? Ele só diz que deve ter um levantamento do fator do risco, mas ele não fala de qual profissional isso deve vir. Tá? Então, não existe nenhuma obrigatoriedade de ter um psicólogo ali dentro da empresa. E acho que esse é outro ponto, Jéssica. Quem são os profissionais habilitados a executar ali o questionário, a decidir quais instrumentos deverão ser usados para dentro da sua empresa e, a partir depois da decisão, quem é habilitado a executar isso? Bom, a própria NR, ela deixou extremamente solto, né? Então, a gente já sabe que dentro de algumas empresas está acontecendo um jogo de empurra e o empurrar, quem vai fazer não vai ser a medicina, quem vai fazer não vai ser a segurança. A segurança fala, eu não tenho conhecimento disso. Gente, eu acho isso muito complicado, porque assim, a saúde e a segurança, elas precisam se unir nessa questão, né? Para chegar num senso comum. Então, quais ferramentas a gente tem disponível hoje? Né? Esse é o primeiro ponto mais importante. Unir as equipes multidisciplinares, como eu falei, trazer o RH, se a empresa tiver equipe de saúde, equipe de segurança, todas elas precisam trabalhar em conjunto, né? Ou se a empresa de fato não tiver, contratar uma consultoria como a Bencorp para poder dar esse apoio. Mas é importante que isso seja construído por uma equipe multidisciplinar, primeiro, para avaliar quais são os questionários que já existem hoje no mercado, né, que já existem aí a nível mundial, e como a gente pode utilizar isso dentro da empresa. Então, se as perguntas, se todos os fatores que estão elencados ali estão dentro da realidade da empresa. Pode-se construir um novo questionário? Isso é uma pergunta que a gente também recebe muito. Pode, mas com embasamento em quê e quem vai fazer? Porque é muito problemático. Às vezes a empresa já sabe quais são os problemas ali que ela tem, e ela tira algumas perguntas. Então, isso é muito complicado. Apesar da NR não dizer que tem que usar uma ferramenta validada, a gente pontua para evitar criar ferramentas do zero sem nenhuma base legal. Você pode criar, sim, as suas próprias ferramentas, mas use um embasamento, né? Para não ficar aquela questão de que eu estou puxando aqui para não aparecer determinado fator, eu estou querendo omitir alguma informação. Isso é um ponto muito importante, mas isso sempre precisa ser construído por uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Ótimo.
Maravilha, Jéssica. Essa questão da multidisciplinaridade a gente já falou bastante também, né, Lei? Acho que é bem legal, assim, a Jéssica está reforçando isso aqui para o nosso público, que eu acho que faz todo sentido. E aí, pessoal, vou reforçar mais uma vez, podem mandar perguntas, já estamos aqui disponíveis para ouvi-los e respondê-los. Eu vou começar puxando aqui perguntas que vieram previamente para a gente, então a gente manda, né, sempre o questionário para vocês, para coletar aí dúvidas prévias. E a gente, inclusive, teve uma pergunta aqui da Maria, que eu achei bem elaborada, então vou trazer aqui para vocês. A Maria trouxe, dentro da gestão de absenteísmo, a fórmula mais comum para calcular a taxa de absenteísmo é número de horas ou dias de trabalho perdidos sobre o número de horas ou dias de trabalho esperados, vezes 100, né? Então, ela coloca que existem algumas variações na fórmula, mas todas as fórmulas seguem essa lógica de comparar o tempo de trabalho perdido com o tempo de trabalho esperado dentro de um determinado período. Considerando que a empresa geralmente define uma meta saudável para a taxa de absenteísmo geral, né? A pergunta é: existe alguma adaptação, né, alguma sugestão de adaptação dessa meta, considerando os riscos psicossociais ou afastamentos de saúde mental? Ou seja, com essa nova perspectiva de atenção maior a esse lado, né, dos riscos psicossociais, dos afastamentos por saúde mental, a gente precisa rever a nossa meta de taxa de absenteísmo, a gente precisa rever o quanto que isso afeta aí os afastamentos do colaborador. Eu acho que aqui tanto Jéssica quanto Letícia conseguem contribuir bastante. Bom, vou dar minha visão aqui mais como especialista em absenteísmo e a Jéssica vai me complementar aqui, tá? O que a gente tem visto? A taxa de absenteísmo, a gente não vai pôr uma meta diferente, porque a meta, gente, ela é muito da empresa, da realidade da empresa. Então, neste ano, eu gostaria de reduzir 0,2% da minha taxa de absenteísmo, né? O que acontece com a questão da NR1 e de não só dos fatores psicossociais, mas de outros fatores também, tá, de risco aqui, mas eu sei que está mais em tema a questão dos riscos psicossociais, é você quebrar, é você segmentar o absenteísmo para as doenças emocionais e ou para as doenças, né, vinculadas ao risco psicossocial, porque aí não tem só F, tá? Eu sei que tem um poolzinho ali demais. E aí você olha, dá um zoom para exatamente isso que a Jéssica falou. É um olhar voltado para isso, para você sustentar cada vez mais o seu programa ali de saúde emocional. Essa é uma excelente fonte de dados e de matéria ali, não a única, que te ajuda a ser mais assertivo nos programas que você precisa desenvolver, porque você está olhando para a sua população de uma forma mais personalizada, tá? Então, extrai ali, né, os CIDs que você tem e dá o zoom. Eu tenho uma taxa de absenteísmo por saúde mental, ali, ou por risco psicossocial, de X, que corresponde a tantos por cento do meu absenteísmo, e como que eu vou acompanhando a tendência deste grupo nos meses ali, como que as ações que eu desenhei, né, que a Jéssica falou, estão repercutindo nesse indicador. Não sei se eu consegui explicar. Jéssica, eu vou deixar você somar aqui para a gente responder aqui para a Maria. Exatamente, não tem algo que mude o cálculo da taxa de absenteísmo, o cálculo é aquele, né? Aí vai das empresas estipularem suas metas de redução, mas o ponto-chave é o que a doutora Letícia falou, segmentar. Então, eu preciso segmentar os meus CIDs e entender quais deles estão, de fato, relacionados à saúde mental, né? A gente sabe que o principal ali, o boom é o F, mas existem ali alguns outros relacionados, então a gente precisa dessa segmentação para fazer o cruzamento com os dados que o PGR e o PCMS já estão trazendo. Então, preciso cruzar, eu vou unir esses dados, né? Não adianta eu falar ali, e é um ponto de atenção também. Às vezes eu tenho ali que um fator de risco ele está baixo, mas um colaborador entregou um atestado e isso começou a gerar alguma coisa. Se de fato teve eficácia nesse questionário, essa pessoa respondeu, a gente sabe que é anônimo, né? Então precisa de alguns cuidados que a gente vai batendo em uma série de outros fatores, né? Talvez essa pessoa não tenha respondido num sítio confortável para responder. Então a gente precisa ter esse olhar mais apurado
e utilizar essas taxas de absenteísmo como uma ferramenta também para avaliação. Ela vai ser mais uma ferramenta que vai ser aliada, uma vai ser uma ferramenta aliada à outra. Então, é muito importante fazer esse olhar segmentado e ver se está condizente com a realidade, né? Às vezes eu avalio, e avaliar também setorial, então, segmentar de várias formas, eu poder ver a taxa de absenteísmo por idade, por sexo, por setor, por gestão, por gerências, né? Isso me ajuda a embasar ainda mais ali os resultados do PGR e vice-versa, né? Então, isso é muito importante. Exato, isso é o que a gente chama de absenteísmo específico, que a Jéssica aqui conceitou de forma muito, muito boa aqui para vocês, e são essas quebras, segmentações por CID. Então, o mapa, ela trouxe um outro ponto muito importante, gente. A gente não pode inferir que porque a pessoa tem um CIDF, existe um risco ali psicossocial. Ela falou aqui claramente, guardem isso, o cruzamento das informações, né, são muito importantes ali para você avaliar. E acho que o legal, e a retroalimentação positiva, que ela também falou, estou usando muito do que a Jéssica trouxe, porque de tamanha importância, tá? Por isso que eu estou reforçando aqui, dessa retroalimentação, como é vivo esse programa. Você ter um mapa de calor, né, da saúde mental, é um mapa muito importante para você retroalimentar esse seu programa, essa sua reavaliação. Então, como esse ciclo, né, ele precisa acontecer para realmente você ter um programa ali eficiente, né, e não só, costumo falar, não só um papel para inglês ver, né, Jéssica, porque às vezes tem muita gente ainda, infelizmente, fazendo isso na nossa área, assim, então, é super importante que vocês saibam diferenciar, quando vocês precisam qualificar uma empresa, então, olhem isso, façam esse tipo de pergunta, vejam como que é a dinâmica e essa organização do serviço que as pessoas estão tentando te oferecer, tá bom? Para depois não sofrer lá na frente, comprar um papel e depois não conseguir, né, na primeira auditoria ou fiscalização, você não conseguir realmente provar ali que você está cumprindo, né, e está aderente ali ao que a legislação preconiza. Perfeito. Muito bom, gente. Muito bom estar com duas pessoas tão especialistas. Estou empolgada aqui com o nosso papo. Agora, tem uma pergunta aqui que a gente recebeu, que aí ela trata um pouquinho mais do cronograma, né? As etapas em si, a Jéssica já falou um pouco, mas eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho mais essa questão do timing. Que é o seguinte, como as empresas que vocês acompanham têm estruturado esses cronogramas de adequação à NR1 e ao PGR, né? E aí, a pessoa tinha perguntado também quais são, na sua experiência, as principais etapas. Acho que a gente até envolvidas nesse processo, né? Acho que isso a gente até explorou um pouco, mas o que vocês têm visto, né, de cronograma, quando que se deve começar a trabalhar esse assunto? Obrigatoriedade ano que vem, mas o que a gente já pode fazer e como que vocês recomendam na prática que isso aconteça? O que nós estamos fazendo hoje? A gente já está recomendando que as empresas façam a aplicação de fato, porque o que nós já temos visto nos clientes que estamos aplicando? Alguns falam, mas eu já tenho programa, eu já faço isso, falo, legal, isso vai ser parte do seu plano de ação, melhorar ou manter, mas precisa ver se está sendo eficaz. Então, algumas empresas, a gente já começou a ver alguns resultados de riscos específicos ficando um pouco mais altos de alguns setores. Alguns clientes falam, a gente já imaginava que nesse setor poderia surgir essa situação, ou nem imaginavam que poderia surgir, e algumas empresas surge a mesma situação em vários setores diferentes, né, como eu tinha apresentado ali, a gente está mapeando 7 fatores de riscos diferentes, e aí qual que é a nossa recomendação? Já façam desde agora, porque qual que é a ideia? A gente sabe que não vai conseguir resolver tudo de um dia para o outro, mas se eu já começar a trabalhar a partir de agora, então eu já mapeei, identifiquei qual o risco, eu entrei com um plano de ação, eu faço essas ações, reaplico esse questionário para validar, né, se isso de fato melhorou ou não, e quando a obrigatoriedade legal de constar no documento, eu já não tenho mais fatores, eu já trabalhei para redução, eu já estou com um plano de ação bem estruturado, eu já tenho programas de saúde mental me atendendo, então eu já estou garantindo que no futuro o meu documento já não vai ter,
não vou ter tanto problema. Então, imagina, eu esperar para fazer isso só no ano que vem, porque ano que vem é obrigatoriedade, aí vai surgir uma série de fatores de riscos, com uma série de ações para fazer, as empresas vão ficar preocupadas, porque vai chegar alguma fiscalização, vai perguntar, vai querer cruzar se você está adoecendo já as pessoas com aquilo, vai pedir atestado, vai pedir absenteísmo, as taxas, enfim, vai ficar uma loucura. Então, a gente entende que seria importante já começar a fazer isso desde agora, né? Para já conseguir ter tempo de preparar todo o ambiente, de trazer essa melhoria. E, claro, não é pensando só em atender a legislação, né? É pensando mesmo na saúde mental. A gente não quer fazer isso só porque a legislação está exigindo e eu quero que esteja tudo bem para eu não ser autuado, enfim. Faz parte do processo, não adianta a gente negar que sim, faz parte, eu não quero, né, ter nenhuma autuação, mas o foco disso é eu garantir que eu não estou em um ambiente adoecedor, né, que eu tenho um ambiente ali saudável para as pessoas trabalharem. Então, quanto antes puder começar, melhor. Ótimo. Perfeito. Muito bom, Jéssica. Outra pergunta que surge aqui no dia a dia é o seguinte: vocês são ali, né? Vocês fazem isso para os clientes de vocês, então eles nem precisam muito se preocupar com esse tipo de coisa. Eles têm decisões que vocês já tomaram, questionários que vocês já aprovaram. Não sei se você falou muito sobre pensamos qual a melhor forma dos desdobramentos disso. Poxa, uma equipe técnica ali que viu passo por passo, teve o cuidado de fazer essa análise. Mas tem algumas empresas aqui que falam assim: eu tenho um SESMIT próprio aqui, e eu não terceirizo nada hoje. Hoje sou eu, é o meu técnico que vai lá, que faz, a gente que é responsável pelos documentos. Porém, nesse momento aqui, eu estou com um pouquinho de receio, porque eu não me sinto totalmente capacitado para executar, para decidir um questionário, né? E aí a pergunta que eles me falam assim: mas será que tem como eu só, por exemplo, contratar só essa parte, ou a pessoa vai fazer e ela vai ter que assumir tudo, assim, sabe? Tipo, o PGR vai ser dessa empresa, o PCB-SL vai ser dessa empresa. Existe alguma forma hoje no mercado para que as empresas possam se apoiar? Como pedir isso? Como que está sendo comercializado também? Que acho que isso é um ponto prático, né? E é importante a gente falar disso também. Sim, alguns clientes nossos, nós temos bastante clientes aqui, empresas grandes, que já precisam ter um SESMIT composto, né, eles têm toda uma equipe ali e têm nos acionado, de fato, para entender como podemos fazer isso. E não posso condicionar a fazer essa avaliação desde que você faz o documento comigo, claro que não. Só que aí a gente precisa de alguns cuidados, porque o que já está aqui comigo, eu já sei quais são os grupos dentro daquele documento, eu já sei como fazer a divisão. Então, esse também é o cuidado na contratação do serviço. Quando você está contratando esse serviço, primeiro ponto que eu falei, severidade e probabilidade. Então, eu uso uma matriz, a Bencorp tem uma matriz própria. Eu preciso entender com essa empresa se ela tem a matriz dela, para a gente conseguir readaptar o questionário com base na matriz. Como eu falei, as perguntas, elas têm um range de respostas, que está dentro da nossa matriz. Só que se a empresa tem a própria, a gente precisa recalcular esse range e apresentar para eles, olha, aqui vai ficar nessas pontuações. Então, respostas de tanto a tanto vai ser esse nível de severidade, respostas de tanto a tanto vai ser esse nível de probabilidade. Então, a gente reformula todo o material junto com o cliente. E aí, quando a gente faz a aplicação na prática, a gente volta de novo ali com o cliente, olha, o que a gente precisa entender com vocês? Algumas empresas já têm os grupos de exposição dentro do documento já composto. A gente pode refazer a aplicação e avaliar esses grupos de exposição. Você já quer me passar isso para a gente já poder fazer um mapeamento baseado nesse grupo de exposição? Só que no nosso questionário, nos indicadores que a gente entrega, ele é customizado, então a gente consegue fazer alguns filtros. Então, o que a gente tem pontuado? Às vezes você já está acostumado com o grupo 1 é o meu administrativo, o 2 é a minha área de saúde, e o 3 é a minha operação. A gente precisa só conversar aqui e entender, olha, tudo bem, a gente pode trabalhar com seus grupos, mas pode ser que em algum setor, que era do grupo 1 ali, que eram só administrativos, enfim, surja algum setor com isso agravado. Então, a gente dá muito esse exemplo, né? Você já tinha seu grupo 1 de administrativos, eu tinha o setor de financeiro, eu tinha o setor de RH, de controladoria. Às vezes, no setor de controladoria, os riscos ficaram altos, diferentes dos demais. Eu preciso criar um novo grupo de exposição, né? Então, isso é um pouco mais técnico, mas aí é mais para quem já, quando a empresa já tem isso mais estruturado, eles já têm esse conhecimento. Então, a gente já explica, olha,
Seu grupo de exposição, que era um único, pode se desdobrar em 10. Se eu tenho 10 setores diferentes e cada um aparecer um risco novo diferente, ali eu vou precisar segmentar tudo isso, né? Mas sim, nós fazemos essa parte, só a parte da aplicação do questionário, a gente reconstrói todo o mapeamento e a metodologia ali de pontuação das severidades e probabilidades, aí a gente vai avaliando junto com o cliente, olha, isso aqui você vai ter que mudar, isso aqui você não vai ter que mudar, e a gente entrega o relatório final, né? Já dando o caminho ali para ele só pegar a informação e colocar dentro do PGR dele. Ótimo, acho que é isso, né? Então, olha a praticidade, né, gente? É claro que o desdobramento técnico vai existir, porque aqui não é sobre a Jéssica ou a Bencorp, está escrito lá, o grupo homogêneo de exposição tem um conceito e ele não pode ir contra, né? Então, esse é um desdobramento que pode acontecer, que ela colocou aqui, acho que é muito importante, esses alinhamentos de expectativa, né, Jéssica? Porque senão pode dar um conflito ali, né? E isso é conceitual. Mas estar pronto ali, talvez a pessoa fazer uma primeira vez com um apoio, com alguém que tem background, pode ser uma ótima forma de você conseguir dar esse pontapé, tá? Então, por isso que eu falo que aqui a gente é muito prático, né? Porque, assim, tem gente que ainda está na decisão, e às vezes o primeiro ponto é tomar a decisão. Eu vou fazer com a equipe interna e preciso já pensar em escolher os meus instrumentos ou não? Quero fazer esse ano e como que eu monto esse projeto, como que eu mostro para minha diretoria, como que eu combino o jogo sobre as adequações do que a gente, como empresa, quer fazer, né, para o próximo ano. Mas muito bom, excelente, Jéssica, obrigada pela explicação. Perfeito, gente. A gente está bem no finalzinho do nosso tempo, mas eu vou tentar puxar mais uma perguntinha, assim, só para a gente encerrar. E eu acho que ela une bastante aqui os dois lados que a gente está falando aqui, de avaliação de riscos e de gestão de absenteísmo, né? É o nosso tema aqui central. Que é a seguinte: em que momento do processo de construção ou revisão do PGR vocês acreditam que o tema de absenteísmo deve ser trazido, deve ser abordado, deve ser analisado, né? Então, eu vou pedir para vocês contemplarem essa resposta, já deixando uma mensagem final aqui para o nosso público, tá, gente? Que a gente está no finalzinho do nosso tema, mas acho que seria legal para a gente concluir. Poxa, eu vou usar o mesmo exemplo da saúde mental, porque independente do risco, gente, a gente está falando sobre cuidar da saúde e segurança dos trabalhadores. Então, a gente deu um foco aqui, mas assim, a lógica é a mesma para os outros grupos, né? Igualmente, as pessoas podem adoecer também pelos outros grupos. Então, a segmentação, eu acho que assim, quando que a gente entra? Principalmente depois do mapeamento de toda essa parte, mas nos acionáveis, no que a gente precisa construir de ação para a gente garantir, para a gente também preservar. Eu sei que existe um nível de prevenção, que ele não está já depois da pessoa afastada, mas não é a gente não precisa escolher entre ser somente preventivo ou agir em ações. Acho que boas ações são construídas nos dois blocos, sendo preventivo, mas também olhando para quem está doente. Não posso deixar de olhar para quem está doente, como que isso também alimenta a prevenção, tá? Então, eu acho que assim, ele entra ali depois do mapeamento, na definição ali dos programas de quem eu quero olhar e personalizar. Eu falo muito assim, gente, a gente que é da área de saúde e segurança não pode achar que ações de saúde coletiva garantem a saúde, segurança e preservação da saúde. É muito importante, né, todas as ações de saúde coletiva, mas se você quer ser especialista, quiser ser, né, olhar para a sua população, você vai ter que segmentar. Você vai ter que olhar para a sua população, para o seu risco, para o seu absenteísmo, sabe? Exatamente. Ponto importante que a gente tem reforçado também, pessoal, não é só olhar para a psicossocial, a gente sabe que está em alta, a gente precisa olhar para todos eles, né? Queria que as pessoas tivessem todo esse engajamento que está tendo para o psicossocial, para olhar para todos os outros riscos que já estavam ali, que já estão sendo mapeados, que já estão adoecendo, né? Principalmente ergonômico, que é o maior índice de afastamentos ali, são os CIDs relacionados ali à parte osteomuscular, né? Então, precisa de fato ter esse cuidado bem apurado em relação a tudo, né? Não só a um fator e não só na prevenção, mas trabalhar também atuando ali no pós, né? Também é importante. Perfeito.
Maravilha, gente. Então deu aqui o nosso tempo do evento, infelizmente, porque teria N assuntos que a gente poderia abordar aqui, e tenho certeza que seria muito rico para todo mundo que está assistindo, mas eu queria agradecer a todos que estão presentes aqui com a gente, que acompanharam esse conteúdo, agradecer a Letícia, que está sempre aqui com a gente somando, e fazer esse agradecimento mega especial aqui à Jéssica e à Bencorp como um todo, que toparam realizar esse evento em parceria com a gente. Tenho certeza que todo mundo que esteve aqui curtiu bastante. Depois vão receber o formulário de feedback para a gente ouvir de vocês, né, esse feedback também. Vão receber a gravação por e-mail também, então fiquem todo mundo atento aos e-mails. Mas queria deixar esse agradecimento aqui a todos, viu, gente? Uma boa tarde ou boa noite, e muito obrigada. Queria muito te agradecer, acho que assim, você foi uma das poucas que trouxe aqui não, aqui a gente sempre busca, né, pessoas muito práticas, mas assim, visto a quantidade, infinidade de conteúdos que a gente está há bons meses acompanhando, assim, parabéns, né, eu acho que assim, você trouxe, desmistificou, tornou muito mais simples, um linguajar que as pessoas conseguem entender, um passo a passo, né, eu acho que é muito fruto da essência da Bencorp, que tem profissionais como você ali à frente. Então, muito obrigada, tá, por trazer toda a sua experiência, por você trazer essa simplicidade, essa forma muito prática e sem tirar a importância, né, desse tema que é super relevante. Muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada, gente. Até a próxima, então. Até o próximo Close Expert, para a gente se ver. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.